Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Eu estou aqui para fazer um vídeo opinativo sobre a reforma da Previdência Social. Hoje é dia 10 de fevereiro, é domingo. Agora são 17 horas e 30 minutos. Eu estou há umas 2 horas mais ou menos fazendo algumas pesquisas sobre esse assunto no YouTube, no Google. Mas assim, o meu interesse em querer falar desse assunto até é porque todas as mídias estão tratando sobre isso. É impossível, ou é quase impossível, que você em casa já não tenha alguma opinião sobre a questão da reforma da Previdência Social. Eu mesmo assisto notícias todos os dias sobre esse assunto. E até posso começar aqui falando que eu tive acesso a uma pesquisa do jornal O Estadão, por exemplo, que, na minha visão, é um jornal que está mais alinhado à direita, né? À direita do campo político-ideológico. E assim, a pesquisa desse jornal mostra que a maioria das pessoas não querem a reforma da Previdência, né? Esse assunto, a reforma da Previdência, é muito impopular. Eu diria até que é insalubre para a população. Ou seja, falar de reforma da Previdência causa uma certa aversão nas pessoas, inclusive em mim, tá? A ideia de uma reforma da Previdência me gera uma certa aversão, mexe com os meus medos e acho que mexe com os medos da maioria das pessoas. A mídia capitalista, principalmente, ou seja, a grande mídia, começando pela Rede Globo, indo por Rádio Jovem Pan, enfim, essas mídias convencionais, elas tentam martelar todos os dias, sem exceção, sem descanso, a reforma da Previdência nas nossas mentes, né? Eles tentam vender a ideia de que a reforma da Previdência ela é necessária, ela é importante para ajustar as contas públicas e possibilitar novamente o crescimento do país. Especialmente a Rádio Jovem Pan, tá? Que a Rádio Jovem Pan ela é uma rádio que, na minha visão, ela tem uma posição de direita bastante reacionária, pró-bolsonarista, a favor do Bolsonaro, e ela tem um impacto muito grande aqui em São Paulo, com uma audiência média, segundo eles próprios, de 5 milhões de pessoas. O alcance da rádio aqui em São Paulo é algo próximo em torno de 5 milhões de pessoas. A bem dizer, talvez até mais do que isso, porque além da transmissão do Jornal da Manhã, eles também têm páginas na internet, tem um canal no YouTube que é bastante visitado. Se vocês colocarem no Google Rádio Jovem Pan, vocês vão achar rapidinho, ou no YouTube, vários vídeos deles, e eles assim defendem arduamente a reforma da Previdência do Bolsonaro. E sempre dentro dessa lógica de que com a reforma da Previdência você vai ajustar as contas públicas, você vai ter um crescimento econômico e na fórmula de entendimento da Rádio Jovem Pan, se você ajustar a economia, se você melhorar a economia, você resolve todos os problemas. Todos é todos mesmo. Você resolve o problema de segurança pública, você resolve o problema da educação, você resolve o problema na saúde, você resolve problema em tudo. Basta resolver o problema da economia. E a reforma da Previdência Social, ela tem ligação direta com essa lógica, segundo essa rádio, que, como eu disse, é uma mídia de direita reacionária a favor do Bolsonaro. Agora, quando a gente vai nas mídias de esquerda, a versão da história já é outra. Primeiro que as mídias de esquerda, em sua maioria, elas questionam essa questão do rombo na Previdência, tá? Será que existe mesmo esse rombo na Previdência? Eu lembro, tá, gente, que quando o Temer assumiu o governo, falava-se que esse rombo na Previdência era algo em torno de 100 bilhões de reais, um pouco mais do que 100 bilhões de reais, tá? A Dilma sofreu o impeachment. Aí o governo Temer já levantou esse problema da necessidade de uma reforma da Previdência, alegando um déficit de mais de 100 bilhões de reais na Previdência, que, segundo Temer, a Dilma e o PT tentavam esconder, tá? Na verdade, ao longo do governo do PT,
né? O que eu sempre ouvia e estava ciente era de um superávit, inclusive de reservas financeiras, né? O Brasil, o que era destacado é o fato de o Brasil ter bilhões em reservas financeiras. Quando subiu ao governo o Temer, aí começou-se com esse discurso de que o governo estava com um rombo de mais de 100 bilhões de reais na Previdência. E hoje, fazendo a pesquisinha na internet, eu vi um vídeo da Rede Globo falando que esse rombo já é de 305 bilhões na Previdência. As mídias de esquerda, elas questionam esses números. E eu tenho que ser honesto, eu não sei você que está assistindo os vídeos, né, assistindo esse vídeo aqui agora, mas assim, eu nunca vi uma planilha, eu nunca vi um relatório justificando esse déficit. Ou seja, o que eu estou questionando aqui é qual é a transparência da justificativa desses números. Tá? Vocês viram alguma planilha que justificasse o porquê desse déficit de 305 bilhões na Previdência Social? Ou isso é meramente um discurso que a mídia quer que a gente aceite? Eu não tenho resposta para isso, eu estou fazendo apenas a pergunta. Você que está em casa conhece alguma planilha, documentos que justificam isso? Mas o fato é que dentro das mídias de esquerda, e assim, eu vou citar alguns nomes aqui, tá? Eu, por exemplo, fui atrás de uma publicação de um comentarista político chamado Rinaldo Wolff. Também acessei os comentários do Eduardo Moreira, que inclusive é um jornalista que já foi da Jovem Pan e ele tem um canal que assim, ele não se posiciona claramente nem de esquerda nem de direita, ele tenta achar ali uma posição conciliatória entre a direita e a esquerda, mas ele tem uma visão crítica interessante, que é o Eduardo Moreira. Mas dentro da esquerda propriamente dita, dentro de uma mídia de esquerda propriamente dita, eu assisti um vídeo do Duplo Expresso de uma comentarista chamada Maria Lúcia Fatorelli. Então, assim, só para citar alguns comentaristas políticos alternativos que eu consultei, e todos eles questionam esse valor desse déficit da Previdência Social. Porque o que acontece? Na verdade, a gente tem a Previdência Social, ela tem, segundo esses comentaristas, uma série de fontes de renda, tá? Tem as fontes de renda da Previdência Social são as mais variadas possíveis. A Previdência Social faz parte de um fundo de renda que é o fundo de renda da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela cuida tanto da Previdência Social quanto da saúde e da assistência social, né? E as fontes de renda são as seguintes, tá? Algumas das fontes de renda que eu consegui aqui resgatar nesses comentários. Então, a própria Loteria Federal, todas as mercadorias que nós consumimos em supermercados, açougue, no comércio de uma forma geral, a gente paga impostos. Existe também impostos dos produtos de exportação, os impostos ligados à conta de luz, o COFINS, tá? E até assim, o patrão, que né, o dono de uma empresa, ele também paga uma série de direitos que também vão fazer parte da Seguridade Social e da Previdência Social. Então, o que acontece? O que os comentaristas políticos de esquerda afirmam é que a Previdência Social e a Seguridade Social têm várias fontes de renda. E a coisa foi planejada de uma tal forma na Constituição, de modo que, se uma fonte de renda falhar, a outra vem e cobre um rombo temporário que alguma fonte falhou. Então, é um grupo sistêmico de fontes que alimentam a Previdência Social. Segundo esses comentaristas, não faria sentido, então, se falar de rombo da Previdência Social. Pelo contrário, a Seguridade Social, no seu todo, ela é superavitária, ou seja, ela tem superávit, ela tem mais rendas do que perdas, do que despesas. Apesar da renda da Seguridade Social servir para saúde, assistência social e previdência social,
30% dessa renda é desviada pelo governo para outros fins através de um instrumento financeiro chamado DRU. Tá? Eu estou lendo aqui a pauta que eu montei, tá bom? Essa DRU quer dizer desvinculação das receitas da União. Isso no serviço público é mais comum do que o que a gente pensa, tá, gente? Assim, muitas vezes dentro da administração pública existe uma renda que é direcionada, por exemplo, para comprar uma casa, para inaugurar algum equipamento na área da saúde, por exemplo, um CAPS. R$1 milhão, por exemplo, tá? É aprovado, o dinheiro, inclusive, é dito que o dinheiro ele é carimbado para aquele fim. De repente, sem nenhuma explicação, ninguém sabe o porquê, essa renda é desviada para algum outro objetivo. E não há transparência nem sequer de se expor publicamente para onde essa renda foi redirecionada ou desviada, tá? Então, a renda que ia ser usada para se criar um equipamento de saúde, por exemplo, um posto de saúde ou um CAPS ou qualquer outro equipamento de saúde, ela foi desviada para um outro objetivo, foi redirecionada, só que ninguém fica sabendo exatamente para o quê, né? E aí aquele equipamento de saúde que poderia favorecer uma grande parte da população não é inaugurado, não é feito, não é criado, enfim, não é implementado. Então, na Seguridade Social, isso pode acontecer. Segundo as informações que eu tive, 30% da renda da Seguridade Social ela é redirecionada para outros fins que não da Seguridade Social. Eu consegui essa informação numa publicação do Rinaldo Wolff. Eu não vou debater se essa informação é verdadeira ou não, porque eu não confirmei isso em outras publicações, em outros jornais. Mas se for verdadeiro, isso já significa um desvio muito grande de recursos da Seguridade Social, que tem impacto na Previdência Social. O jornalista Eduardo Moreira, essas personalidades todas que eu tô falando, tá, gente? É facinho de achar no Google, no YouTube. Eu até vou deixar alguns links na descrição desse vídeo, mas é facinho achar essas pessoas na internet. O Eduardo Moreira, ele levanta uma questão que eu acho importante,